resolver essas coisas então. Vamos tentar. Convexa, mas sem retornos constantes de escala, né? Bem, tem bastante teoria já aqui, que é o seguinte, né? O que que seria uma tecnologia convexa? Se te perguntasse isso na prova, saberia dizer? Não. Então não é nem só o cálculo que está mal, é a interpretação e teoria também, né? É. Muito bem. Uma tecnologia convexa tem a ver com a questão da combinação linear, né? A combinação linear de dois planos de produção, né? Essa ideia de combinação linear, ela vem lá da álgebra. Uhum. Eu não acho que seja uma matéria que vocês veem aí na graduação, porque é uma matéria bem abstrata. Então, eu tive um professor em 2022 que falou sobre isso, mas eu não estava muito bem de cabeça e tal, e eu não consegui nem passar direito, não consegui mal estudar, sabe? Mas ele falou sobre isso. E, Entendi. e eu fiz uma matéria período. Não, antes, no início do ano passado, que era tipo métodos quantitativos em economia, via tipo via matriz, acho que a última coisa que a gente viu foi matriz hessiana, penso no seu nome. Acho que é Sim, isso. matriz hessiana aparece no conceito lá de cálculo de custos marginais, coisa do gênero. Tá. Bem, eu só preciso pegar uma garrafa de água, vai demorar menos de um minuto. Tá. Voltei. Então tá bom. Então vamos lá, vamos falar dessa tal dessa convexa aí sem retornos constantes de escala. Então, como eu expliquei, né, existe toda uma teoria por trás desse conceito de convexa. Tem a ver com a álgebra linear, que você também já ouviu falar um pouco, né? Mas dá para pensar isso do ponto de vista gráfico, né? Então, vamos pensar assim, quando a gente tem um insumo e um produto, né? O gráfico vai corresponder a uma função de produção côncava. E uma função côncava, assim, na prática, é uma parábola virada bem, para baixo aqui, né? A bundinha dela tá para baixo. Beleza? Uhum. O que na prática, né, vai representar uma função com retornos marginais decrescentes. Essa ideia de retorno marginal, né, tem a ver com cálculo, tem a ver com você saber fazer uma derivada, Sim, beleza? isso eu sei fazer. Eu sei, tipo, o básico de derivada. Sim. A derivada no contexto da economia, normalmente ela tem a ver com retorno marginal, custo marginal, que É, na prática é o valor associado, vamos dizer assim, a um produto específico, né? Digamos que essa função aqui, por exemplo, ela representasse o custo, por exemplo. Se você fizer a derivada, né, tipo, vamos dizer assim, o custo por produto. Se você fizer a derivada e você quiser saber qual vai ser o seu custo para uma determinada uma quantidade X de produtos, você faz a derivada aqui, encontra, né, uma representação de derivada a uma reta, por exemplo.
Você vai encontrar na prática, no teu contexto, tu vai encontrar quanto que custa por produto quando você está criando X produtos, sacou? Uhum. Tipo, obviamente, né, a quantidade de produtos influencia no custo por produto. Digamos que você abra uma loja de roupa e venda uma camisa só, né? Então, vamos dizer assim, tem muitos custos por trás dessa uma camisa. Vai ter lá o aluguel, né, máquinas, etc. Então, tu tens que produzir bastante camisas, de modo geral, para que o custo por camisa diminua. E essa ideia é a ideia que está por trás do custo marginal, né? E a gente obtém esse valor por meio de derivada, beleza? Beleza. Só para contextualizar algumas coisas aqui. Você está em qual ano da faculdade já? Tô no nono período. Ah, tá se formando já, então. É, só que tá difícil passar nessa matéria. Entendi. Muito bem. O problema ele está dizendo aqui, ó, mas sem retornos constantes de escala. Sem retornos constantes de escala. Né? Para que a gente não tenha esses retornos constantes de escala, né, ela vai ter que então apresentar o retorno decrescente, como eu havia dito. Né? E o exemplo, e a gente tem um exemplo bem comum disso, né? Que é esse gráfico aqui, basicamente, que eu fiz. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, resumidamente é isso, né? Acho que isso aqui é o suficiente, assim, para desenhar a tecnologia aqui. É só, tipo, tá pedindo só um exemplinho. Muito bem. Vamos para B. Tecnologia, né, que não satisfaça a propriedade de reversibilidade. A gente tem que entender o que é essa tal dessa propriedade de reversibilidade. De novo, teoria, né? Bem, essa teoria, essa propriedade de reversibilidade, ela é o seguinte, né? Se a gente tem um processo de produção, se esse processo ele for possível, o processo inverso, que seria, vamos dizer assim, você transformou os insumos num produto, né? O processo inverso seria pegar esse produto e transformar nos insumos. Uhum. Então, se é irreversível, isso não pode acontecer. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, como ele quer a tecnologia, ele quer, vamos dizer assim, a matemática por trás desse procedimento, né? Então, na prática, a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos ver se eu lembro. A gente tem um plano de produção onde o Y e o menos Y são possíveis. Para que isso ocorra, o único plano de produção para que, definindo a produção como Y, para que o Y e o menos Y, que seria, vamos dizer assim, o insumo, sejam possíveis, é o que normalmente a gente chama de plano nulo, né? Porque seria a interseção desses dois conjuntos de variáveis. Só que o que é insumo não é produto, e o que é produto não é insumo. E não dá para obter um do outro nessa irreversibilidade. Então, matematicamente, seria esse conjunto nulo. Veja, é uma questão bem teórica, né? Ela quase não tem, vamos dizer assim, um referente na realidade. Uhum. Mas é o que está pedindo, né? Então, é isso. Muito bem. Agora, como é que eu poderia fazer um gráfico desse negócio? Daí eu já não sei. Sinceramente, eu não conseguiria fazer um gráfico disso. Eu até consigo escrever isso em termos de lógica matemática, mas fazer um gráfico, se é o que ele está pedindo, eu não sei. Tá falando para desenhar, né? Então talvez seja um gráfico como É o uma... anterior. Talvez num livro aí tenha alguma coisa, tá? Algum exemplo disso. Mas, sinceramente, o que dá pra, que não dá para tipo simplesmente dizer que é uma reta, né? Porque vai ter o inverso um do outro, né? Por exemplo, eu poderia dizer que eu vou ter um y que vai ser sempre um menos x e y.
E depois eu vou ter o menos y, que nem eu citei, e vai ser o inverso. Só que agora, desenhar esse bicho aí, eu já não sei. Não sei nem se tem como fazer isso, né? Mas, supostamente, de acordo com o que o teu professor falou, tem. Mas, essa aqui eu vou ficar te devendo por enquanto, tá bom? Vou, Tá, ten- vou tentar ver depois e dou um jeito aí pra você. Mas ela é teórica. Eu acho que se a gente precisar, a gente vai ver derivada, mas talvez não precise. Eu abri a apostila aqui. Vamos para a próxima. Cadê? Cadê a lista? Tava aberta, ele não tá mais. Tá, vou baixar e vou abrir. Então. Muito bem. Vamos ver essa aqui. Seja a função R de n-1 indo para R reais, a função de produção, reais positivos. A função de produção de uma empresa que produz um bem. Mostre que a tecnologia que satisfaz constantes de escala, se e somente se F é homogênea de grau 1. Muito bem. Uma função homogênea, né? Isso é um negócio que a gente fica ali o curso de micro 1 fazendo bastante tempo. Muito bem. Provavelmente a gente não vai precisar colocar nenhum exemplo de função desse jeito aqui, mas é o seguinte, vamos pensar assim. Se a gente quer uma tecnologia que satisfaz retornos constantes de escala, esse C e somente C aqui entrega, hein? Entrega o que a gente tem que fazer. Isso aqui na lógica a gente chama de bicondicional. Ou seja, a gente precisa provar as duas direções dessa implicação que ele está dizendo aqui. Normalmente a gente não precisa usar tanta lógica em economia assim, não. Pelo menos não em micro, né? Essa lista aqui tá braba. Bem, então a gente tem que pensar o seguinte, né? Se essa tecnologia tem retornos constantes de escala, como ele fala, então a F ela é homogênea de grau 1. E o contrário também tem que ser verdadeiro. Se F é homogênea de grau 1, então a tecnologia tem retornos constantes de escala. Beleza? uhum, Então vamos escrever isso aqui. Para ser verdade, vamos dizer assim, no C e somente C, essa afirmação tem que ser verdade de frente para trás e de trás para frente. É a forma mais boba e simples de entender o que está rolando. Muito bem. Então a gente vai ter que definir formalmente algumas coisas aqui para provar isso. Pelo menos nessa eu acho que não precisa de gráfico. Vamos definir uma função de produção, tá? Que nem eu defini lá em cima, y igual a uma f de x. Só que esse x, ele é, vamos dizer assim, ele é um vetor. Porque ele não é um valor escalar, um valor único. Ele pode ser um monte de valores. Eu não sei exatamente, eu acho que vocês aí na economia só usam isso em negrito ou em itálico, mas na eu não física, sei na não. matemática. Oi? Isso eu não sei se usa em negrito. Porque não vai estar só um x normal, né, com a mesma cor do y, que o y ele é um escalar, ele é um valor só, mas esse x ele pode assumir vários valores, né, várias variáveis, porque eles são os insumos. A gente chama isso aqui até de vetor de insumo, beleza? Só que às vezes, depende da nomenclatura que o teu livro usa, né? Às vezes ele coloca. Normalmente isso aqui é mais para coisa da geometria, mas é um símbolo de vetor. Mas vetor também às vezes é no negrito, mas como eu não tenho como desenhar em negrito, eu vou colocar o vetor, tá bom? Tá. Então, o que eu quero que tu entenda desse x é que ele não é um valor único. Ele é um monte de valores, beleza? Uhum. Isso. Que vai depender da quantidade de insumos que tu tens no teu problema. Muito bem. Agora, outra coisa que a gente tem que definir aqui, né, além da função de produção, deixa eu só escrever que isso aqui é a função de produção. Essa matéria é matéria de qual semestre? É o quarto ou quinto? Brabo. Muito bem. Agora é o conjunto de produção que a gente tem que fazer aqui. Que na prática é o que o teu professor gosta de chamar de tecnologia. São sinônimos, vamos dizer assim.
Technologic. Vamos chamar de Yzão esse negócio aqui. O que é esse Yzão, né? Ele vai ser o conjunto de todos os planos de produção que são viáveis nesse conceito, né? Nesse contexto aqui. Então, o negócio é o seguinte: nós vamos ter o nosso vetorzinho, as nossas várias entradas que vão dar o valor da nossa função de produção. Isso pode ser definido matematicamente dentro do conjunto de produção. Vai ser daquele jeito que a gente define coisa lá na escola. Menos x e y pertence aos reais, o Rn. É n porque esse vetor aqui tem n insumos, Tá. tal que a função de produção vai ser sempre menor ou igual a f de x, vetor de novo. E o x, como o próprio enunciado fala, ele pertence aos reais da n-1 positivos. Nós não vamos ter insumo negativo aqui, que é um insumo, é um subsumo. Muito bem. Por que menos um? N O menos enunciado um. citou isso, né? Ah, tá. E Ah, tá. essa é a entrada, essa é a saída, certo? Beleza? Por Então, quê? por quê? Não, entrada de quê? Insumo é a entrada, é o que tu coloca para ter, Ah, tá. Ah, tá. né? Entendi. Para ter a solução, que no caso seria a produção, certo? Aham. Muito bem. Show. Agora que a gente definiu esse conjunto de produção, que é a tecnologia, é quase o que o problema já pedia, né? Mas não é o suficiente porque eu não provei essa frase ainda. Mas já escrevi parte do que ela é. Tá aqui. Agora a gente tem que pensar no tal dos retornos constantes de escala, né? Que é o que o problema pede. Então o negócio é o seguinte: uma tecnologia, isso aí, de novo, vai estar lá logo no começo da teoria da matéria. Uma tecnologia ela vai exibir esse retorno constante de escala para qualquer plano de produção, né? Os planos de produção, só para lembrar, são esses caras aqui, Tá. que é onde tu colocas os teus insumos e chega numa solução. Isso vai dar, a gente chama de plano de produção pela mesma ideia de que quando tu vai fazer matematicamente é um plano, né? Então aqui seria, vamos dizer assim, o eixo dos insumos e aqui da produção. Então ele vai ter voltando, ele vai ter esse retorno constante de escala. Se para qualquer plano de produção aqui pertence a essa tecnologia, e claro, né, tu vai ter sempre só pensando do ponto de vista positivo essa coisa, a gente vai ter o seguinte: a gente vai poder, uma vez que é homogênea, né? Lembra que ele falou que era homogênea, certo? Que tinha que ser Uhum. homogênea de grau 1. A gente vai poder dizer que isso aqui pode ser escrito dessa forma. Eu acho que tu lembra desse gaminha, né? Quando a gente prova lá a homogeneidade, isso ainda não falando de cálculo ainda, né? Que tem essa letra grega aí? Gama Não, sim, mas de onde ela apareceu? da regra, porque para Sim. Eu tô muito perdida nessa matéria. Eu tô me desesperando. se desespere, porque essas coisas aí é de micro 1, entendeu? Ai, meu Deus. Esse gama aqui, a gente usa ele lá em micro 1 para provar que uma função é homogênea. Né? Se tem uma função, isso aí, ignorando todas as condições econômicas aqui, se tu tem uma função que você pode colocar, com certeza tu lembra disso, tu pode colocar um gama na variável e a tua resposta Ah, sai dessa claro, sim, forma, isso eu sei. então tu tens uma função homogênea, certo? Sim, sim. Como a gente está tentando provar a questão de homogeneidade, então eu estou dizendo, eu estou só relembrando um fato, né? Por que que é importante a gente estudar homogeneidade quando a gente está falando de função de produção? Porque quando a gente tem uma função de produção de retornos constantes de escala, certo? Então a gente tem isso aqui. Em outras palavras, isso aqui também vai pertencer à tecnologia.
Faz parte dessa regra. Bem, de certa forma é uma regra. Tem que decorar, sacou? Eu vou até escrever esse negócio aqui para tu lembrar de onde sai, né? Vamos escrever assim. De onde sai o gama? Sai da ideia, ou melhor, sai da teoria de retornos constantes de escala. Não sei se teu professor chama de por sigla, mas a turma chama de RCE. Daí o que, que é isso, né? Uma tecnologia, que é o nosso Y lá, o Y grande, que define o conjunto, exibe RCE, vamos dizer assim, que nem eu expliquei antes, se para qualquer plano de produção, que nem eu desenhei ali, menos x, lembrando que esse x é um vetor. Rapidinho, deixa eu te falar. Eu Diga. tô realmente me desesperando, eu não tô me sentindo bem. Teria como a gente ver esse negócio do dinheiro, porque eu não tenho condição de continuar a aula. Ué, mas tô explicando aqui, parar a aula no Sei, meio. mas é porque eu tô muito perdida, eu tô realmente me desesperando, sabe? Acho que eu tô tendo até uma crise de ansiedade aqui. Bem, depois a gente fala sobre isso então. Melhore da crise aí, tá? Tá, mas e como é que a gente fica essa coisa do dinheiro? A questão é que você me contratou por 1 hora, né? Eu reservei minha hora. Se quiser, eu posso usar esse resto de hora para resolver algumas questões do PDF e depois te mando elas em É, dá resolver. pra, tipo, aí você faz a lista e me manda, por Não favor? vou conseguir fazer ela inteira. Em meia hora eu consigo fazer uma questão, no máximo duas. Tá, tá bom, já serve. Então tá, até mais. Obrigada.